Pessoal, continuando então, estamos fazendo o roteiro aqui do tema de número 2 e dá uma olhada aí onde a gente parou. Estávamos lá falando sobre banco digital, já falamos sobre bancos 3.0, o teor principal é falar aí de tecnologia, né, no trabalho, no serviço dos bancos, e falando de banco digital e banco digitalizado, né? Isso tudo tem a ver com os bancos do futuro, como você sabe. Então vamos lá. O que é banco digital? Muito importante você ter em mente o seguinte, que para fundamentar aquilo que a gente fala, para banquear, é importante a gente ter uma referência. Eu vou trazer aqui para você uma das principais referências que você tem, que é a Federação de Bancos Brasileira de Bancos, né? É importante que você tenha aí a Febraban como referência para você citar informações, né? Essa banca valoriza muito esse tipo de coisa. De acordo com a Febraban, vamos lá. O banco digital, o que é? É aquele que possui um processo não presencial no momento da abertura. Então, vamos lá. Possui um processo não presencial para abertura de contas. Dixon, melhor fazer um outro slide aí. Você acha que você vai ter tanto espaço assim na prova? Não vai. Na prova você tem que se organizar com o espaço que ele te dá lá e olhe lá quando ele dá espaço, né? Muitas vezes ele não dá espaço para você. Então vamos colocar aqui, ó, de acordo com ela, com captura digital de documentos. Ah, Dixon, já estou entendendo então. Já estou entendendo que não é todo banco, né? De documentos e informações. E ainda o seguinte, e também com coleta, né, eletrônica de assinatura. E com coleta eletrônica de assinatura. Seja rápido aqui, isso aqui não é o texto, é um roteiro do texto. Não dá para você ficar também escrevendo tudo bonitinho. No texto vai ir tudo bonitinho. Beleza? O que mais que a gente pode colocar aqui? O que a gente pode colocar aqui com relação à resolução de problemas. Então esses caras aqui, ó, resolução de problemas. Então, qual a sua relação com os bancos 3.0, né? Que é o que a gente está respondendo aqui agora? Qual a relação que esses caras vão ter aí com os bancos 3.0? A gente já está falando isso quando a gente fala que se a gente vai utilizar tecnologia para coletar as assinaturas eletrônicas, né? Entre outras coisas. Mas agora, com relação à resolução de problemas, o que a gente pode falar é o seguinte, que ele possui acesso a diferentes canais eletrônicos. Possui acesso a diferentes canais eletrônicos para todas as consultas e contratação de produtos também, né? Acesso a diferentes canais eletrônicos para consultas e contratação de produtos, sem a necessidade de ir à agência. Ah, legal. Qual a sua relação com os bancos 3.0? Eu tenho exemplos de bancos que são digitais nesse sentido? Tem. Você já conhece vários bancos que são digitais, embora não tenha agências físicas também. Você conhece alguns desses bancos que são muito famosos, né? A gente tem o próprio Nubank, né, que é um dos bancos mais famosos nesse sentido. Eu tenho o Nexo também, né? Nexo.
Nubank. E qual a sua relação com os bancos 3.0? Opa, peraí. São bancos que literalmente já nasceram digitais, né? E tem boa parte dos seus serviços digitais com o uso da tecnologia. Então, são bancos que usam da tecnologia na maior parte dos seus serviços. Legal. Então a relação que eles têm com os bancos 3.0 é que eles realmente já representam agências que são o futuro. São bancos que usam a tecnologia na maior parte dos seus serviços. Vírgula. Representam o futuro dos bancos. E já existem. Legal. E o que é o banco digitalizado? Opa, de modo diverso, eu tenho um banco digitalizado. Então, o banco digitalizado é o banco físico que migrou para o mundo digital. Legal. Tenho vários exemplos desses bancos aí, como você sabe, né? Então, banco digitalizado é o banco que já existia no mundo físico e ele também migrou para o mundo digital, mas ele continua nas duas áreas, né? Hoje ele também presta serviço no mundo digital. O que a gente pode falar é o seguinte, é que esse cara aqui, ó, esse processo aqui, né, do banco digitalizado, é um processo que envolve, em regra, a passagem de dados físicos para o formato digital. Para o formato digital. Então, a gente falou aqui que os bancos digitais que já existem representam o futuro dos bancos. Está aqui. Esse é o meu ponto de vista e eu vou defender isso daqui no texto, né? Como você está percebendo, é o que eu estou defendendo. Quanto ao banco digitalizado, a gente acabou de falar aí que, em regra, envolve a passagem de dados físicos para o formato digital, bem como também o oferecimento de produtos, serviços e canais de atendimento também no mundo virtual. Legal, então a passagem de dados físicos para o formato digital, vírgula, bem como o oferecimento de produtos, serviços e canais Então não é só você passar também, né? Digitalizar isso e passar. Eu também tenho que, bem como oferecimento, né? De produtos, né? Bem como o oferecimento. Ó, aqui tem oferecimento de produtos, serviços e canais de atendimento. No mundo virtual também. No mundo virtual. Legal. Beleza, então vamos lá. Essas empresas digitalizadas têm estruturas físicas baseadas no conceito mais clássico de economia, com estruturas mais convencionais.
Então, qual a relação desses bancos bancos digitalizados com os bancos 3.0? O que a gente pode falar é o seguinte, ó, que na verdade a relação deles não é uma relação direta com a tecnologia, é até mesmo indireta, né? Essas empresas, para não falar de novo bancos, né? Digitalizados tem, já sabe que esse tem é com acento circunflexo, porque ele é a mesma coisa do verbo vir, né? O verbo ter, nesse caso, como a gente fala de essas empresas, então eu tenho de ter aqui o acento circunflexo porque está no plural. Essas empresas digitalizadas têm estruturas físicas. Estruturas físicas baseadas no conceito mais clássico de economia. Baseadas no conceito mais clássico de economia. Ou seja, as estruturas físicas mais convencionais, né, com uma alta cúpula e por aí vai. Com estruturas mais convencionais, diferente dos bancos digitais. Sacou então que aqui a gente tem uma coisa mais convencional, que a tecnologia é um elemento aqui no banco digitalizado, mas não é o elemento principal. Já no banco digital, a tecnologia é de fato o elemento principal, representa um banco do futuro. Bom, diante de tudo isso, como devem ser as agências do futuro? A gente já sabe que as agências do futuro deverão se aproximar, isso aqui é obrigatório, mas do banco digital. Não quer dizer que as agências físicas vão sumir, não é isso, né? Possivelmente isso não vai acontecer tão cedo e pode ser que nem aconteça, mas de uma forma geral, cada vez mais as agências do futuro se aproximam para o conceito de banco digital, né? É claro que as operações físicas vão continuar existindo, mas elas vão diminuir muito. O que a gente pode falar aqui é que já vivemos, isso é conclusão, já vivemos uma grande transformação nas instituições financeiras, né, de uma forma geral. Viu aí que o objetivo é a gente defender um ponto de vista? Nesse caso, ainda que a banca não tivesse colocado de uma forma tão explícita para a gente, era isso que a banca queria. Na verdade, foi eu quem fiz esse tema, né? Mas é exatamente o que a banca quer da gente. Olha só, o que a gente tem aqui é um roteiro. Isso aqui não é o texto ainda. Isso aqui é o roteiro, é a DDD de número 3. O que nós fizemos aqui foi literalmente você já ter uma noção do que você vai fazer no segundo, no terceiro, no quarto parágrafo e, claro, também no quinto, né? Eu não fiz toda a conclusão aqui não, porque é muita informação. Então, o foco aqui agora é o desenvolvimento. Vamos lá. Depois que eu roteirizo, o que eu faço? Adivinha? Rascunho do texto. Eu já tenho aqui, ó, o exemplo de introdução. A gente vai utilizar esse exemplo aqui, ó. Agora é o rascunho do tema de número 2. Eu já tenho a introdução. E agora, a gente vai para onde? Para o desenvolvimento. Então, aqui não é roteiro do tema 5, na verdade é roteiro do tema 2, né? Eu vou ter aqui o segundo parágrafo desse texto. Segundo, lembre-se, isso aqui é um rascunho. Sair do roteiro, eu vou para o rascunho. Vamos lá. Introdução já está rascunhada, a gente vai rascunhar o nosso parágrafo de desenvolvimento. Você tem lá várias formas para você iniciar. Eu passei para você essa forma aqui, ó, primeiramente, inicialmente. Beleza?
eu vou literalmente iniciar o debate. Primeiramente, é válido esclarecer que o conceito, dá uma olhada lá no que a gente roteirizou, que o conceito de banco 3.0, então a gente está ligando as informações. Olha só. Banco 3.0, representa a evolução do segmento de bancos. Aqui está representam. Então agora eu vou ver que eu utilizei lá a palavra banco. Não vai dar para ficar representam. Eu tenho que adaptar isso daqui e concordar, né? Que o conceito de banco 3.0 representa a evolução do segmento de bancos no mundo. Ele não falou que era do Brasil, então no mundo. Representa a evolução do segmento de bancos no mundo. Ponto. A gente tem que fazer períodos mais curtos. Vamos lá, temos mais informação lá. A gente colocou, olha aí, o Banco 3.0 melhora e facilita a experiência. Opa, dá para conectar desse jeito. O Banco 3.0 melhora. O Banco 3.0 melhora. É um banco, né, que melhora e facilita, né? Melhora e facilita a experiência do cliente. A experiência do cliente. Falamos ainda que ele faz mais. Estamos enumerando coisas aqui, ó. Cria novos serviços e agrega mais valor ao seu produto, não é isso? Mais valor ao seu produto. E a gente falou lá o seguinte, que ele agrega mais valor aos seus produtos com taxas mais reduzidas ou sem taxas. Com taxas reduzidas ou sem taxas. Depois ainda falamos o seguinte, falamos que ele pode suportar modelos, né, múltiplos modelos de negócio não tradicionais, só que já está muito grande esse período, eu vou fazer um novo período aqui. Ó. Esse formato, ou ainda esse tipo de empresa, para não falar banco novamente, esse tipo de empresa suporta, você pode ver que é o que está lá, ó, suporta múltiplos modelos de negócios não tradicionais. De negócios não tradicionais. Dá uma olhada lá. Ponto. O que está faltando aí? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Seu produto pode suportar múltiplos modelos de negócio não tradicionais. Eu mudei um pouquinho, não tem problema. Tudo isso fazendo uso da tecnologia. É o banco do futuro. Opa, então vamos lá. Ponto. Tudo isso fazendo uso da tecnologia. Ponto de novo. É o banco do futuro.
Bacana, ponto final. Finalizamos esse segundo parágrafo. Corre para o terceiro parágrafo. O tempo está rolando. A gente tem 4 horas para fazer prova objetiva e prova discursiva. Você não tem de produzir o melhor texto da sua vida. Você tem de produzir o texto que vai ter a maior nota nesse concurso, de uma forma eficiente. No segundo parágrafo, o que a gente roteirizou lá? A gente vai falar o que é banco digital. Possui um processo não presencial para abertura de contas. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Vem para cá e ele vem até aqui assim. Ó. Tranquilo? Esse cara aqui, ele vai até aqui. É isso aí que nós temos. Vamos lá, então. Terceiro parágrafo. Continuando. Primeiramente, a gente falou isso. Agora, a gente vem aqui em seguida. Utilizei primeiramente. Posso utilizar várias formas diferentes. Em seguida, deve-se diferenciar. Ele não quer que você conceitue cada um deles. Deve-se diferenciar. Banco digital de banco digitalizado. Falando aí do banco digital, a gente não tem a FEBRABAN? Então, de acordo, essa sigla que você pode, como você vai ver na minha explicação de sigla, ou já deve ter visto, você vai perceber que esse tipo de sigla, Petrobras, FEBRABAN, que você lê como se fosse uma palavra, pode ser trazido sem a explicação. Então, de acordo com posso escrever assim, ó, ou em letra cursiva. FEBRABAN, vírgula obrigatória, né, de acordo com. Banco digital é aquele que possui um processo não presencial não presencial. A gente está ligando aquelas informações que estão lá, né, no momento da abertura da conta, né? Da conta, vírgula, com, ou ainda compreendendo, você também pode utilizar aqui, né? Compreendendo, conforme a gente falou lá, a captura digital de documentos, compreendendo, captura. Se eu não utilizar aqui o A, nesse caso a captura, eu não vou poder utilizar artigo nos outros elementos. Captura digital de documentos. Depois falamos lá de documentos e informações, né? E coleta eletrônica de assinaturas. E coleta eletrônica de assinaturas. Mais um período aqui. O que a gente colocou depois? Vamos lá, dá uma olhada. Bom, tá aqui, ó. Possui um processo não presencial para abertura de contas e tal, de tal informação e com coleta eletrônica de assinaturas. Aí tem resolução de problemas. Possui acesso a diferentes canais eletrônicos para consultas e contratação de produtos. Então vem lá, né? Resolução de problemas. Vamos colocar assim, com relação coleta eletrônica, com relação ao atendimento ao cliente. Não é bem resolução de problemas, né? De uma certa forma, sim, né? Diferentes canais eletrônicos para consultas e contratação de produtos, sem a necessidade de ir a agência. Não, então vamos colocar melhor isso aqui, ó. Com relação ao atendimento
ao cliente. Aí aqui a vírgula é obrigatória, beleza? Com relação ao atendimento ao cliente, vírgula, ele possui, esse ele aqui é para eu retomar banco digital. Se eu tivesse falado bancos digitais são aqueles que possuem, aí não poderia ser ele. Fique atento. Vamos dar uma olhada aqui. Banco digital é aquele que possui um processo não presencial no momento da abertura da conta. Então a gente pode utilizar ele para retomar o que foi dito nesse parágrafo aqui como elemento principal, né? O sujeito principal desse parágrafo é falar de fato do banco digital. Então, vamos lá. Ele possui acesso a diferentes canais. Como a gente utilizou o verbo possuir aqui, já dá uma olhada aqui, já utilizamos o verbo possuir aqui. Eu vou utilizar um outro verbo, né? Ele conta, eu posso colocar aqui, ele conta, o verbo contar, né? Ele conta com diferentes canais eletrônicos, conta. Canais eletrônicos para consultas e contratação de produtos, para consultas, vírgula, vamos lá, para consultas, está aqui, para consultas, contratação de produtos, sem a necessidade de ir à agência. Para consultas, contratação de produtos, não coloquei no meu roteiro, mas estou achando que vou colocar isso aqui, contratação de produtos e resolução de problemas, porque lembra que eu tirei ali do começo, né? E resolução de problemas sem a necessidade de o cliente ir à agência. De o cliente ir à agência. O que mais que colocamos lá? Colocamos o seguinte, tá aqui, representam o futuro dos bancos, né? São bancos que usam tecnologia na maior parte dos seus serviços, representam o futuro dos bancos. Ponto. São bancos que utilizam, a gente colocou na maior parte, né? Vamos colocar assim, que utilizam a tecnologia como base das suas operações. Achei melhor. Tá vendo que a gente pode mudar um pouquinho quando a gente vai trazer para cá? E aí a gente colocou lá, ponto. Representam os bancos do futuro. Vou colocar mais para cá. Embora você saiba que isso aqui é um rascunho, né? Porque não dá para escrever num cantinho da tela. Bom, note, em termos de linhas, o que nós temos aqui? Eu tenho, segundo parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos, vou colocar aqui umas 6 linhas nesse segundo, porque aqui talvez, para folha de texto tenha uma diferença. Agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui a gente tem mais ou menos 8 linhas. É muito importante a gente ficar atento a essa quantidade de linhas, porque se nós temos uma introdução que ficou com 5, fazendo a somatória aqui, 5 com 6, 11, 11 com 8, 19. Nós já temos aqui 19 linhas no texto. Faltam 2 parágrafos e nós temos 11 linhas sobrando. Aqui já há 19 linhas. A gente vai finalizar esse trecho da nossa aula aqui e a gente já volta para terminar esse texto, tá bom? Tchau!